A paz de Cristo, queridos internautas, queridos irmãos. Quem vos cumprimenta é a sua irmã Elinete Tomás, canal Tempo com Deus, levando para você uma mensagem para a sua edificação espiritual com o tema: em Cristo somos descendentes de Abraão, herdeiros da promessa. O apóstolo Paulo, ele vai dizer isso aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então veja que palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo expressa aos cristãos que estavam na Galácia. E hoje Deus fala com você acerca desta promessa de Deus para a sua vida. A Bíblia vai dizer que o Senhor chama um homem de nome Abrão e dá a ele 3 ordens: sai da tua terra, sai da tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, versículo 1. E Abrão, pela fé, fez o que Deus mandou. Ele viajou de Ur dos Caldeus, cerca de 1.700 quilômetros, e chegou em Canaã, a terra da promessa. E Deus faz uma promessa a Abraão, que ele seria pai de uma nação. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha quantas promessas que Deus faz a Abraão. Gênesis 12, versículo 2, este versículo que acabamos de ler, Deus promete fazer dele uma grande nação e engrandecê-lo. O nome Abrão era um nome semítico, que significava pai honrado ou pai exaltado, um grande pai, um pai elevado, um pai ilustre. Então, uma exaltação. O nome era muito importante nos tempos bíblicos. Mas o significado do nome Abrão parece um pouco irônico. Afinal, o significado do seu nome honrava uma figura paterna, mas ele não podia ser pai, não podia ter uma descendência, pois a sua esposa era estéril, Sarai. E Deus fez outra promessa a Abrão. Além dele ser pai de uma nação, Deus disse a ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 3, a parte C de Gênesis 12. Olha aí, em ti serão benditas todas as famílias. A Bíblia vai dizer que, pela orientação da sua esposa Sarai, Abrão teve um filho com sua serva Agar e se chamou Ismael. Mas o plano de Deus para Abrão consistia em dar a ele uma grande descendência de sua própria esposa, de Sarai. E no capítulo 17 de Gênesis, Deus faz promessa a Abrão e muda o seu nome. E foi durante o anúncio da promessa de que Sarai, já com idade avançada, seria mãe de um filho de Abrão. Aqui Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Nós vamos ler isso em alguns versículos do capítulo 17, que diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome,
porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Deus mudou o nome de Abrão agora para Abraão. Faz promessas a ele e muda o seu nome. Na Bíblia, vemos alguns personagens tendo seus nomes mudados. E Abrão foi o primeiro. Agora Deus o chama de Abraão. Naquele tempo, ao dar um nome a alguém, este deveria expressar o caráter e a história da pessoa. O nome Abraão significa muitos, multidão, pai das nações. A promessa é de que Abrão é pai de uma multidão de nações. É o versículo 4 do capítulo 17 de Gênesis. Mas não foi apenas o nome de Abrão que foi mudado. Sarai, sua esposa, também teve o seu nome mudado por Deus e passou a ser chamada de Sara. Isso está no capítulo 17, versículo 15 e 16, que diz: Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Olha a promessa de Deus também na vida de Sarai, do casal. Então aqui nós vemos que para uma mulher estéril, Deus está prometendo nações, povos e reis que sairão dela. O significado do nome Sarai transmitia a ideia de minha princesa e talvez fizesse referência à nobreza de sua família, ou até mesmo uma divindade, né, da Mesopotâmia. Já o nome Sara, embora pareça ser uma variante do nome original que conserva aí o significado princesa, foi dado por Deus, de modo a indicar a nobreza da descendência que teria origem do ventre de Sarai. O nome de Abraão e Sara foi mudado. O nome anterior, que representava o seu passado, agora um novo nome lhes é dado, e este representaria o futuro deles. Ou seja, Deus faz a promessa e cuida para que esta promessa seja cumprida. Vemos Deus governando a vida deles em toda a sua trajetória, Deus cuidando para cumprir com aquilo que foi prometido a este casal. Deus fez promessas a Abraão que nos alcançou. Abraão foi o fundador do monoteísmo, que é a crença em um único Deus, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Abraão é visto como o patriarca de 3 grandes religiões mundiais que são monoteístas. Quais são essas 3 religiões? Primeira, o judaísmo é a religião monoteísta mais antiga e tem como referência a Bíblia. Originou-se através do seu filho Isaque, o filho da promessa, vindo do ventre de Sara. Segundo, o cristianismo, que é através de Jesus Cristo, filho de Abraão, conforme em Mateus 1 e o versículo 1. O cristianismo é uma religião monoteísta baseada na crença em Jesus Cristo, o Filho de Deus. O cristianismo é a única das 3 religiões monoteístas que crê na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Terceira, o islamismo, através de Ismael, filho de Agar. O islamismo é uma religião monoteísta. Eles creem em Alá, o Deus de Abraão. Porém, é baseada nos
ensinamentos do profeta Maomé, e o seu livro sagrado é o Alcorão. Essas são as 3 religiões abraâmicas. A Bíblia nos mostra que a promessa do Senhor se cumpriu na vida de Abraão de maneira que ele se tornou o pai de uma nação que é Israel e pai de uma multidão. E através de Ismael, o seu filho com a serva Agar, e também os filhos de Quetura e do seu neto Esaú, Abraão tornou-se pai de várias nações. Os ismaelitas, descendentes de Ismael, e os edomitas, descendentes de Esaú. Porém, foi através de Isaac, seu filho, com Sara, o filho da promessa, que fez de Abraão o pai do povo da aliança. Quem é este povo da aliança? É a nação de Israel, conforme é mencionado no Antigo Testamento. Em Êxodo 19, o versículo 6 diz: "E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel." Então, Deus separou este povo, o povo da aliança, o povo de Israel, da descendência de Isaac. Até aqui nós vimos o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, algumas nações e o povo da aliança. Mas a promessa de Deus a Abraão tem seu cumprimento pleno na igreja, quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, cujo significado é pai de multidões. Este cumprimento se dá através de Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 1, mostra que Cristo, em sua humanidade, é descendente de Abraão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Clique aqui em cima no card e assiste esse vídeo sobre a genealogia de Jesus para você compreender sobre a questão da sua descendência. Jesus veio conforme as profecias. Ele se entregou na cruz, morreu naquela cruz para a salvação da humanidade. E o apóstolo Paulo, sobre essas multidões, em Gálatas 3, versículo 28, ele vai dizer: "Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus." E também João vai dizer no livro das Revelações, em Apocalipse 5, versículo 9, da seguinte forma: "E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação." A igreja é esta comunidade de fiéis que professa Cristo como Senhor e Salvador através da fé. Assim como Abraão herdou as promessas através da fé, quando ouviu a voz de Deus e foi para uma terra que ele não conhecia, da mesma maneira, nós compartilhamos da mesma fé de Abraão, porque nós cremos em Jesus Cristo, aquele que veio, aquele que se entregou. Nós cremos pela fé e acreditamos nas suas promessas, inclusive a promessa de vida eterna. Em Cristo, os descendentes de Abraão, os crentes, são chamados de filhos espirituais de Abraão. E se sois filhos, têm direito à herança, fazendo então de Abraão pai de uma multidão incontável. Pois tudo aquilo que Deus promete a Abraão está estendido a mim e a você que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. Paulo vai dizer, na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9 ao 17, mas eu quero ler aqui apenas um trecho, da seguinte forma: "E se somos filhos, somos também herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com ele para também com ele sermos glorificados. Então, em Gálatas 3:29, conforme lemos lá no início, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Em Cristo Jesus, Deus nos fez descendentes de Abraão. Portanto, somos herdeiros da promessa. Creia nisso, receba esta palavra para o seu coração. E se você ainda não recebeu a Cristo, não confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, receba Ele em seu coração, em sua vida hoje, para que você também tenha direito a essa herança, para que você venha ser filho, né? E o filho tem direito à herança. Jesus Cristo, ele tem vida abundante. Ele promete estar conosco sempre, nunca nos abandonar, nunca nos deixar só. E ele tem promessa de uma vida eterna para você. Receba Cristo hoje, tenha direito nesta promessa. Você que já está em Cristo, permaneça firme, pois em Cristo somos descendentes de Abraão, herdeiros das promessas de Deus feitas a Abraão, que estendeu a nós através da fé. Deus abençoe a sua vida, compartilhe este link com alguém para que tenha também a sua vida edificada, e eu agradeço muitíssimo por você estar aqui no canal Tempo com Deus, assistindo os vídeos, as mensagens deste canal, que é um canal de bênção para a sua vida, e você pode também abençoar outras vidas, levando esta mensagem a outras pessoas. Ficai na paz de Cristo, receba o meu forte abraço, em nome de Jesus Cristo.